estamos começando nosso podcast para falar de negócios e seus diversos segmentos.
Agora, quando a gente compara com outros países mais desenvolvidos, a Austrália, como você enxerga essa comparação no lado financeiro? Do lado financeiro, basicamente a Austrália ela está à frente do Brasil. Você tem a parte financeira mais estável, então você tem uma questão financeira bem mais estável em comparação ao Brasil. Então, risco político, você não tem grandes variações em taxa de juros, então você tem uma visibilidade maior em comparação ao Brasil. Na questão de mão de obra, você também tem uma questão, uma mão de obra mais qualificada. Mas, assim, você tem uma mão de obra qualificada, mas você também tem uma falta de mão de obra. Então, você tem os dois lados que a gente encontrou quando a gente adquiriu as primeiras plantas na Austrália. Então, você vê essa diferença. Inclusive, a gente a gente continua exportando mão de obra para a Austrália, porque pela Pegam falta, gente daqui, levam para lá. não só daqui do Brasil, a gente pega pessoas de todas as origens onde a Minerva opera, tanto no Uruguai, tanto no Paraguai, Colômbia. Então a gente tem um programa dentro do RH que ele pega esses talentos para poder ser desenvolvido e ajudar o desenvolvimento dentro da Austrália. E na Austrália é carneiro, foco de produção lá, né? Esse mercado de carneiro, ele vai para onde? Para o Oriente Médio? Qual que é o principal? A própria Austrália e o Oriente Médio. O Oriente Médio, Estados Unidos também. Importa, o Brasil também, a gente consegue da Austrália exportar para o Brasil, é pouco, mas tem também. Hoje, a Minerva não faz tanto isso, porque a gente adquiriu uma planta de cordeiro no Chile, então todo o mercado da América do Sul a gente está abastecendo através dessa planta na Patagônia. Então, basicamente, é a Ásia e também América do Norte e o Oriente Médio. Leandro, agora olhando do ponto de vista de tecnologia na produção, como você enxerga essa comparação Brasil versus Austrália? Eles também estão mais desenvolvidos na área da tecnologia? Olha que legal. Então, o Vitor falou, né? No Brasil, na questão de tecnologia aqui, na América do Sul, ele está na vanguarda, vamos dizer assim, tá? Né, liderando isso. Na Austrália, o que eu vi? Eu fiquei durante um mês, praticamente, na Austrália, num processo de integração. A mão de obra é caríssima. É muito caro se investir em tecnologia. Então, a gente via pouco investimento no que tange software, chama-se muitos sistemas fazendo controles individuais das áreas e não uma estrutura integrada. Beleza. Porém, na fábrica propriamente dita, muita automação, muito roldão. Porque não tem... Está mais à frente desse processo. Ele usa 4.0 de automação. Na parte de robotização, sim. Mas na parte de software e medição, não. É até meio que conflitante. Consenso aí. Exatamente. Quando a gente veio para o Brasil, da mesma maneira do financeiro, né, que a gente está bem, eu entendo que na parte de software, né, quando a gente fala de produtos industriais, a gente está muito bem servido. Quando eu fiz um benchmark do produto nosso aqui, que nós encontramos lá, o nosso estava muito à frente. Tanto é que quando nós implementamos o nosso produto na Austrália, nós tivemos um ganho de produtividade na linha. Né? Porque é tudo integrado, tá? Exatamente. A gestão fica mais fácil. Isso, exatamente. Exatamente. E velocidade na operação também. Processo mais célere, mais veloz, mais integrado, enfim. Né? E no Brasil, por incrível que pareça, do que eu vi e das empresas e do network que a gente tem, eu vi a indústria 4.0 aqui muito mais desenvolvida. Pô, Tiago, assim, desafios da indústria 4.0, desafios, acho que a tecnologia, quando fala de inovação, é sempre a gente falar muito de pessoas, a gente encontrar talentos. Como, assim, o Minerva e como aqui em Barretos, vocês têm trabalhado para a gente poder mapear esses talentos e dar oportunidade para eles crescerem? Então, esse é um grande desafio, meu Marcelo. A gente vê muitas empresas, por exemplo, esse ano aqui na cidade,
nós já fizemos 16 feirões de emprego, né? E já temos 17º e 18º programado já para serem feitos. Nós estamos falando em 6 meses, basicamente. A gente vê que as empresas, elas precisam de mão de obra, muitas vezes de mão de obra um pouco mais qualificada, e aí já é um pouco mais difícil de encontrar. Mas a gente vem trazendo, por exemplo, parcerias com algumas instituições. Então, a FATEC, por exemplo, tem em Barretos um curso, que é de gestão hospitalar. A gente acabou de assinar, eu assinei junto com o prefeito daí, pedindo para que a FATEC abra o curso o mais rápido possível na parte de TI, de tecnologia. Porque a gente vê esse movimento em Barretos. Você acha que falta, essa mão de obra ainda falta, Barreto? Falta, com certeza. Hoje também acabamos de assinar uma carta para a ETEC, para fazer um curso profissionalizante também, uma abertura de mais um curso. A gente teve um curso gratuito no governo do estado de marketing empresarial. Nós tivemos 22 vagas, conseguimos completar as 22. Agora nós vamos ter mais um curso para o próximo mês, que a gente está verificando qual que vai ser a modalidade. Então a gente vem buscando cursos externos para a gente trazer de forma gratuita. Mas a gente vê que falta muita, a gente precisa ficar batalhando também para que as pessoas façam inscrições, tem que ir atrás. Isso não é algo simplesmente fácil, não é simplesmente trazer o curso, né? E a gente vê uma carência muito grande também, não só nessas questões, mas, como vocês estão dizendo aqui, as empresas vão buscando fábricas, comprando, adquirindo, e a gente vê também tanto jovens, né, a falta de vontade no sentido de aprender outras línguas, né? Eu estava conversando com um amigo que é um gestor administrativo de diretor de banco. Ele falou que a coisa mais complicada do mundo, mesmo em São Paulo, é entrevistar pessoas que é fluente em inglês, né? Então, a gente precisa batalhar muito e mostrar para mudar a cultura. Na verdade, eu acho que não é só a gente ficar estudando gelo e trazer curso, mas a gente precisa começar a tentar mudar a cultura, principalmente dos jovens, para entender que as oportunidades, elas não simplesmente elas aparecem, mas você tem que estar preparado para poder agarrá-las e abraçá-las. Então a gente vem trabalhando muito nesse sentido. Eu acredito que a gente vai conseguir melhorar essa questão da mão de obra, qualificar mais a mão de obra, mas a gente precisa fazer um trabalho também cultural, tanto com os jovens e os adolescentes. Rodando, aí o Thiago foi lá, foi atrás, achou um talento, achou um potencial, principalmente na sua área de tecnologia, intenção que é escassa. E é interessante de falar que ele compete, na verdade, vocês competem com essa mão de obra o ano inteiro, porque essa mão de obra pode estar lá nos Estados Unidos trabalhando daqui, e vice-versa, daqui trabalhando lá, trabalhando. Aí isso gera um desafio para as empresas também, que é a retenção de talento. Sim. Lá no Minerva, na sua área de tecnologia, que tem esse desafio grande de competição até no nível global das empresas, como você encara esse desafio e como você tenta manter esses talentos dentro do Minerva? Eu acho que não tem uma fórmula perfeita para isso, né? A primeira coisa básica é a ser justa, né? Ali você ter os benefícios apropriados, mas a gente tem que jogar o jogo que a área joga. Hoje, por exemplo, quando eu falo área de tecnologia, claro, o trabalho híbrido ou remoto é uma realidade. Eu não posso simplesmente vou obrigar todos aqui. Não, diferente. Só que eu tenho que deixar claro para aquele profissional que se ele quer ascender numa posição de gestão, de liderança, ele tem que estar mais melhores. Então, são escolhas. São escolhas. E entender, pelo menos o que eu vejo, o pessoal de tecnologia, eu já falei, a nossa galera, a gente tem um programa que a gente criou com todo apoio do staff, da diretoria, que nós chamamos de Minerva Mais Tech, para investir no profissional. Coaches, treinamentos, além de benefícios, enfim, intercâmbio com outras operações,
legal, o profissional daqui, nossa, você vai implantar um sistema lá na Austrália. Eu tive profissionais do meu time que ficaram 6 meses, 3 meses na Austrália. A riqueza que isso gera é fantástico, e isso cativa, né? A gente entende que muita coisa passa por determinação, mas não é só isso. E está desafiando. A galera gosta de ser desafiada. Principalmente nessa área. Principalmente nessa área. Então, às vezes, eu estou fazendo esse projeto aqui, mas eu tenho uma ideia do pouco fazer. Vamos pegar aqui algumas horinhas livres para você usar o teu tempo para criar um produto que é... E está motivando. Você tem que estar desafiando, né, pessoal? Sempre trazendo eles. E uma coisa que eu gosto de fazer muito é conectar o pessoal com o negócio. Porque quando o profissional de TI ele entende do negócio, ele fala a linguagem que a empresa precisa. E ele vai gerar valor. Ele precisa entender o que ele está fazendo, até para criar o vínculo. Eu estou ali, um programa, para que eu estou fazendo? Não, você tem que entender, vai lá na fábrica. Vai lá entender como é que é o processo. Vai lá, você é interessante. Então, isso conecta Dá um senso de pertencimento. exatamente. Você tem hoje, por exemplo, esse modelo fica mais difícil para as pessoas que optam pelo home office. Ele é realmente uma realidade. Uma realidade. Esse cara que gosta do home office, dificilmente ele consegue entender talvez essa cultura que você está falando, né? Algo que como é que você tenta levar para eles? Tem como? Você acha que ele tem que fazer uma escolha? Como que nós fazemos ali, né? Jogar o jogo. Ele veio para a companhia, ele estava no office, mas eu não deixo ele folgar no office. Então, a cada 15 dias vem aqui, passa 3 dias. Exatamente, nós fazemos hackathons internos. Nós fazemos isso. Então, você tem que estar desafiando e trazendo, ele tem que ter a conexão. E outra, da mesma maneira que, para nós, quando abriu o espectro geográfico, digamos assim, a barreira geográfica caiu, para as outras empresas contratarem profissionais aqui da nossa região, e o universo também é realidade. Então, hoje eu tenho muitos profissionais que são de fora. 40% da equipe não mora aqui. Eu tenho mais de 50 cidades diferentes de profissionais no Brasil e fora do país. Então, assim, você tem que jogar o jogo, você tem que aprender isso, mas desafiando internamente, conectando com o negócio, processo de pertencimento, como o Thiago falou, faz muito sentido. Porque a pessoa, ela cria uma identidade. Ela tem que entender que aquele produto de tecnologia que ela está fazendo não é só código ou... Não, olha lá, eu estou... Falar dentro da fábrica, Eu lembro quando eu converso com o pessoal, a gente está, às vezes no churrasco, a gente faz muito essa integração de equipe. Pega assim compramos um shop, compra uma picanha Estância, uma picanha Angus. Ó, essa etiqueta aqui, ó, foi o nosso software que imprimiu. Então o cara entende, olha, o que eu fiz tem relevância. Porque senão é algo muito frio. Eu estou ali fazendo um código e mandando, eu estou fazendo um produto e mandando. Eu não sei onde vai ser aplicado. Onde vai ser aplicado esse código? A hora que ele vê, que ele sente, ou ele vê numa prateleira, ele vê numa empresa, aquele software que eu desenvolvi. É diferente. Eu tomo a liberdade aqui de pegar a resposta do Thiago aí sobre como a gente fomentar os jovens, né? Eu acho que a gente tem que achar um jeito, nós temos que encontrar uma maneira de conectar esses jovens que estão aí nos cursos técnicos, nas universidades, já com a realidade da indústria. Vamos falar do trabalho. Tem uma distância muito grande, sabe? O cara vai lá, ele vai se formar, depois ele vai encontrar emprego. Eu acho que de alguma maneira, se a gente conseguir conectar isso um pouco antes, e aí através dos desafios, aqui que nós estamos falando, né, da nossa comitiva inovação, a gente pode já começar a construir uma ponte. Porque ele já começa. Olha que legal isso, ele começa a ver e a se conectar. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pode dizer, né? É muito rápido. A tecnologia está em tudo e tudo está na tecnologia. Não tem como ver desse. Não, hoje é impossível. E Marcelo, Leandro, Victor, eu tive uma surpresa tão grande essa semana. Anteontem, de manhã, aqui em Barretos, o dia todo, teve uma etapa da Olimpíada Robótica do Brasil.
Cara, eu fui lá, eu fiquei tão encantado de ver aquela meninada fazendo coisa tão maravilhosa e tinha muita gente de Barretos. Então, o que eu falei para os professores lá? Falei, ó, vocês entram em contato comigo que eu quero levar eles para conhecer a Comitivas, eu quero levar eles para conhecer o Arena. A gente precisa falar para esses meninos que eles podem mais e tem o nosso apoio para desenvolver. Isso que é importante. Traz eles para conhecer, já traz o currículo. Mas estou precisando. Eu fiquei super empolgado. Eu estava indo para Sorocaba, estava tendo um Tech City Summit lá, e eu falei, não, eu vou primeiro passar lá para conhecer. Eu conhecia, né? Foi um sucesso total, assim. E eu já peguei o contato dos professores lá, tinha bastante aluno de Barretos, e eu fiquei maravilhado, porque a gente não sabe que isso está acontecendo, né? Então é importante a gente começar a trabalhar nessa base também, e não só em tecnologia, né? E também em tudo, né? Porque vai ter crianças notáveis que não querem trabalhar com TI, mas querem trabalhar com contabilidade, com administração, com direito, com engenharia, e a gente direcionar elas para o caminho certo, assim, para essas questões. Eu acho isso muito bacana, tem muita molecada boa. Quando você fala de hackathon é algo que a gente vê e fica, toda vez que tem um hackathon, a gente sai de lá falando, Volta o talento, pelo menos o talento se encontra. que sensacional. Então, a gente precisa realmente mudar a cultura, e a cultura é mudada com essas oportunidades, né? Que está acontecendo com a mentira, que está acontecendo. Então, isso faz parte de uma mudança para o desenvolvimento da cidade. Tá, com certeza. Victor, na sua área, contabilidade, era para ser uma área talvez mais estável, mas realmente no Brasil a gente tem, como você disse, algumas instabilidades, mudanças repentinas. Agora deve ter no caso do IOF, que foi ratificado agora pelo STF, né? Mas existem mudanças muito rápidas acontecendo numa área que talvez nem deveria ter tantas mudanças. Assim. Sim. Como é que você busca no seu time as atualizações? Como é que tem uma atualização gigantesca pela frente, que é a reforma tributária. Muda o jogo totalmente. Que muda totalmente o jogo. Então, assim, começar do zero, acho, praticamente. Mas Como é que vocês estão se preparando para isso? assim, a gente já começou a antecipar essa questão da reforma tributária, que vai afetar toda a cadeia da companhia, desde da compra até na venda. Então a gente já está trabalhando juntamente com a TI, porque a TI vai nos conectar com esse mundo, que hoje basicamente tudo conecta automaticamente, principalmente com a Receita Federal. Então tudo está dentro da nota fiscal. Então hoje você precisa da TI ao seu lado. Olhando para a questão da contabilidade hoje, falta profissionais que queiram dedicar a essa profissão, não só no Brasil, mas você vê, a gente conversa muito com pessoas dos Estados Unidos, com a Austrália, você vê que tem um grande mercado para esses profissionais. Esse profissional ele tem que estar sendo igual na TI, você tem que estar sempre se atualizando, porque você pega o Brasil, a hora que você parte para dentro das leis, a ICMS, a IPI, PIS, COFINS. Então, essa reforma vai ser um pouco trabalhosa durante esse período de transição, mas vai valer a pena? Eu acho que vai valer a pena. Eu acho que vai simplificar bastante a regra do jogo. Essa regra do jogo vai ser para todos. Eu acho que a formalidade, a informalidade vai diminuir com isso. O pessoal vai ter que se adequar a essa reforma, porque ela vai te dar o direito do crédito. Então, vamos supor, tudo que você comprar, você tem direito a crédito, tudo que você vender, você vai ter o débito, mas você vai ter que estar dentro da formalidade, porque senão o seu custo vai ser maior e você vai perder competitividade dentro do mercado. Então, eu acho que para esses 5, 6 anos para frente vai ser um desafio muito grande. Já houve um desafio muito grande em 2017, né, para quem trabalha em contabilidade, principalmente em grandes empresas, que foi a adoção das normas internacionais de contabilidade, então, o IFRS. Então, foi um marco para quem trabalha em grandes companhias, igual eu tive que voltar a estudar
Então, assim, ainda mais, e eu creio que nessa reforma tributária vai ocorrer mais uma onda que sem volta que vai impactar todas as empresas. Sem contar, né, mas vai melhorar a vida dele. Como o Minerva é global e também está no Brasil todo, cada estado é de um jeito, né, gente? Então, Exatamente. a bagunça. Hoje é uma grande bagunça. Nessa complexidade tributária, o Brasil se destaca com certeza no mundo, assim. Não, tem mais? Então, A Argentina é um pouco mais complicado, porque a Argentina, lógico, aqui você tem o ISS, que é municipal, mas lá você tem um IVA, que ele também, para cada cidade, é uma alíquota, cada cidade. para cada cidade. E eles atualizam elas. nós tá. Elas são então, lá é multante. Então, dependendo do dia que você for vender para aquela cidade, é uma alíquota diferente. Além do que vem ocorrendo aí nos últimos 5 anos, a questão da inflação. Então, dependendo do que você vende hoje, quando você receber essa margem sua, já comeu tudo. Nossa, isso é bem complexo, bem verdade. A gente tem seus desafios que são bem... Mas falando em desafios, um dos destaques, acho que foi manchete em vários jornais, foi a compra das plantas do Minerva, pelo Minerva da Marfrig, né? Se não me engano, foram 13 plantas adquiridas, um negócio aí grande, de 7,5 milhões. Como é que foi para vocês que estão na operação e na gestão disso, fazer a integração dessas plantas, tanto da área financeira como da tecnologia, em tão pouco tempo, ter que colocar isso? Queria que vocês contassem um pouquinho desse desafio de operação. Eu vou começar porque a minha parte começou primeiro, que é a parte de TI. Então, a gente teve que já deixar toda a parte de abertura de empresas. Então, você já criou as empresas espelho, porque a gente basicamente compramos uma empresa que a gente chama de casca. Então, a gente comprou uma casca que a Marfrig, ela constituiu essa empresa e a gente criou filiais aonde tinha operação. Então, vamos supor assim, dessas 13 plantas, então, fora os centros de distribuição, toda a operação que existia, a gente foi criando empresas co-irmãs, né? Então, em cada localidade, um espelho, em cada... Para quê? Porque a hora que a gente fizer a incorporação, que a Marfrig fez, ela pegou todas essas filiais que ela tinha debaixo do CNPJ raiz dela e integralizou elas dentro dessa casca, que o nome dela chama Fortune Sales, que hoje ela é uma controlada do Minerva. Então, essa empresa hoje, ela consolida todos os números dela dentro do Minerva SA, que é a controladora de todas as empresas do grupo. Então, esse desafio foi muito grande, porque a gente tinha que deixar isso o mais pronto possível. No primeiro dia de operação, eu já consegui emitir uma nota fiscal. Então, esse trabalho, juntamente com o Departamento Fiscal, do RH, a gente teve um grupo de todos os departamentos para ver aonde estava o gargalo de cada departamento, para, no momento que a TI startasse, falar assim, está pronto, a gente começasse a rodar a operação. Então, agora ele jogou a bola para TI. Então, quando você conseguir, vai ter 3 plantas para o seu sistema. Foi sem dúvidas um trabalho que mobilizou a companhia inteira. Inclusive, Só um adendo. A gente já tinha passado isso em 2017 com a aquisição das plantas da JBS do Mercosul. Então, a gente já tinha Já teve um aquecimento. case. Qual que foi a diferença, né? Em 2017, nós pegamos 3 plantas do Paraguai, uma da Argentina e uma do Uruguai, né? São 6 plantas da Argentina. 3. Que a gente colocou para operar, né? Para operar. Então, era escondo mais reduzido. E lá foi feito, vamos dizer assim, escalonado. Paraguai, depois a gente fez a Argentina e Uruguai. Enfim, qual que foi a diferença? Lá nós compramos também, ela foi empresa, então ela podia continuar operando sem. Você tinha um sistema, Você não comprou ativo. você tinha estoque. No caso aqui, a gente comprou os ativos e não via nada de software. Então, realmente, nós precisávamos tomar as plantas de assalto, que é o termo que a gente usava, né? E, evidente, uma missão muito grande.
processo que ele se alargou, né, e que precisa gerar valor para o negócio. A partir do momento que nós podemos tomar ou iniciar os trabalhos em campo, a gente já tinha, como o Victor falou, essa organização prévia de como seria a estrutura organizacional da empresa. A gente já saiu configurando todos os sistemas, deixando tudo pré-organizado. Fizemos a aquisição de todos os servidores. Deixa eu até bem que a nossa estrutura era descentralizada, porque o frigorífico geralmente está em regiões mais distantes, então você não tem muita infraestrutura. Então, a gente fala, o boi está no meio do mato, o frigorífico está no meio do mato. Então, você tem pouca infraestrutura. Então, a gente trabalha com servidores locais centralizados. Então, nós organizamos a compra de todos os servidores, toda a estrutura core, foi um grande investimento. Deixamos tudo pré-organizado. Maravilha. Tudo isso foi gerenciado por uma estrutura de projetos simplesmente fantástica. Não só da TI, né? Tinha um PMO global e coordenando todas as frentes, e aí cada head a sua estrutura. Evidente, a área de TI é uma das mais demandadas, né? Porque a gente tem que subir toda a estrutura, junto com a área de engenharia também, né? Fábrica, tudo operativo. Mas havia um planejamento, uma gestão de projetos. O pessoal de suprimentos foi muito importante. Suprimentos também. Ele foi desenvolvido inteiro internamente, com toda a consultoria para as cidades. Não, foi tudo interno, porque lá em 2017, 2018, a gente já tinha montado um plano, que na época foi capitaneado pela TI, a gente montou toda uma estrutura de rollout, de planta. Para você ter uma ideia, só dentro da estrutura da TI, cada planta tinha mais ou menos 4.000 atividades num cronograma de projetos. Uma coisa assim, hercúlea, né? E aí, a partir do momento que a gente pôde entrar nas fábricas, né, tinha um deadline ali, chegamos, tomamos o controle do data center e fomos seguindo o que a gente chama de caminho do boi. Ajusta a parte de recebimento, ajusta a parte de abate, desossa, e basicamente a operação começou e a gente estava terminando aqui. É uma linha muito organizada. O nível ficou tão insano, gestão de projetos e processos, que os checks não eram no final do dia, era praticamente de hora em hora, para saber qual atividade foi ou não foi, porque ela impactaria próxima atividade, né? Mas basicamente em 4 dias, 4.000 tarefas realizadas e de maneira simultânea nós tomamos controle das operações das plantas do Brasil e uma planta na Argentina. Teve imprevistos ou foi tudo correndo? Muito. Eu virei 2 dias na minha sala. Normal. Só que qual é o mais importante? Quando você está com o gerenciamento de projeto estruturado, você sabe onde vai dar problema. Você antecipa. A compra dos equipamentos antes foi fundamental. A organização e a execução. Execute o projeto. Você tem um plano, execute o projeto. Para você ter uma ideia, a gente teve que capitanear novos fornecedores de gado. A gente mapeou a região. Antes de ter, você já tinha lá os pecuaristas. Exatamente. Como nós não compramos na empresa, nós não recebemos nenhum dado. Não dá. Eu não sabia quem que era o pecuarista, eu não sabia quem que era o cliente. A gente já tem uma base. Mas o cliente, o fornecedor, o pecuarista, principalmente o pecuarista, que é 80% do custo em raça produto, Das regiões novas que a gente não gera, né? Então é um desafio muito grande. Questão de logística, para você entregar o material, as embalagens, está pronto em 4 dias, para você, a hora que liberar a fábrica, a gente já descarregar a questão de embalagem. E assim, com a fábrica entregue para você, quantos dias? 4 dias. 4 dias, já estava esperando. A fábrica foi entregue para nós no sábado. Na terça-feira a gente já fez tudo isso. Já estava feito, pronto. o controle. Nós recebemos todos os equipamentos zerados. Uma fábrica, sei lá, tem 200 computadores, todos zerados. E por isso que eu falo, cara, se a gente não fizer 40 computadores por hora, a gente não consegue deixar tudo operativo. Tem uma metodologia de projeto.
ter tudo organizado, saber com clareza quem é o responsável, quando ele tem que fazer a atividade, né? E principalmente fazer o check para garantir que fez, porque uma coisa é predecessora da outra, né? Às vezes você não vai para frente se determinada atividade não estiver pronta, se foi fundamental. Isso não foi só a nível de TI, né? Que geralmente, via de regra, quando você fala de desenvolvimento de produto, você tem que ter um cronograma, né? A empresa se organizou de maneira ímpar para tocar esse que foi o maior desafio de integração. A gente até brincava internamente que era o nosso desembarque na Normandia. Todo mundo tinha que saber o que tinha que fazer aqui, de hora em hora, e onde a gente tinha que estar. Então, assim, foi realmente, profissionalmente falando, o maior desafio de integração de negócio que acho que nós passamos, né, Vitor? Acho que se a gente olhar de todas as áreas da companhia, todos os heads ali que participaram, foi sem dúvida isso. Pô, Dan e Vitor, né, porque aqui eu acho que o Thiago também pode contribuir, na discussão da indústria 4.0, ele fala muito da inteligência artificial, que está evolucionando várias áreas, mas na indústria não é diferente, ela tem aí grandes transformações. Como a inteligência artificial tem sido implementada no Minerva? Quer começar por você, né? Vou tomar liberdade de falar que é uma coisa que me... assim, o que eu vejo, acho que quando a gente olhar para trás, quando os historiadores do futuro aí olharem para trás, a era da IA ela vai ser determinada, a era contemporânea, a era moderna, quando vai ter lá a era da inteligência artificial, né? Até quando eu dou algumas palestras em universidades, enfim, eu comento com o pessoal, o homem inventou a roda lá na Mesopotâmia aí, há 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 6.000 anos. Cara, isso ficou estanque por milênios. De quando a gente inventou o motor a vapor até a gente pousar a Apollo 11 na Lua foi coisa de menos de 100 anos. Então o salto foi absurdo. Nós já estamos falando de computação quântica. Isso projeta coisas que a gente não consegue nem pensar. A gente não fala muito das profissões. Cara, talvez a minha filha vai trabalhar em algo que nem existe ainda. Então, o que eu vejo da IA? Fala-se muito, né, que as pessoas dizem, a IA vai acabar com trabalhos. Não vai. A IA é um grande acelerador. Ela te entrega produtividade. Da mesma maneira que lá no início da computação, início dos anos 2000, quando começou a popularizar, todo mundo tinha que saber Word, Excel, senão você não trabalhava. A gente fala hoje, a pessoa tem que... Não, é nativo. Nós somos da época, né, Vitor? Da datilografia. Fiz, dando aula lá. Então, assim, tô vendo que só o Marcelo, mas Os pais falavam assim, se não fizer datilografia, você não consegue é diferencial. Tá consegue. Hoje tu não fala mais disso. Não, a pessoa já nasce no teclado. Hoje já nasce no touch, né? Você vai ver, tua filha vai pegar ali dali a pouco, quando a minha filha tinha 3 anos, ela pegava meu iPad assim e falou, meu Deus. Intuitivo, né? Intuitivo. E o que eu vejo a IA, né? Até contextualizar, a IA ela tem muitas vertentes. Né? Quando a gente fala de LLM, que são esses chat GPT da vida, de Minar, enfim, né? Esse mais essa eu vejo um grande acelerador para o trabalho. De você pegar um documento, jogar ali, formata para mim, faz isso. Lembra das armas da BNT, fazer o TCC da faculdade, que caos que hoje você tem ali. Só que você tem que conhecer. Se você não conhecer, você não consegue avaliar. Eu até falo, eu uso muito no meu dia a dia, para código mesmo. Meu time de sistemas. Ele te auxilia. Só quem conhece exatamente daquilo consegue validar se o que ela está fazendo está certo ou errado. Então, isso que eu ia dizer, que eu estava indo para Sorocaba, até ouvindo um podcast no carro falando sobre inteligência artificial. E aí,
pesquisadora, ela disse o seguinte, que a IA, ela depende de dados, sim, que é isso, basicamente, é uma compilação de dados que ela te fornece ali, e muitas vezes, quando ela não tem o dado suficiente para te passar o que você está perguntando, ela inventa. Sim. Ela viaja. Sim, ela mente para você ali. E você tem que saber ser crítico nisso. Exatamente. Entendeu? Fazendo sentido. Não, verdade. E assim, você hoje, a gente E aí, pode falar a verdade, ele é boa mentirosa. Boa, mentirosa. Te convence, você conhecer. E a gente já começa a perceber textos de IA. Então, a gente vê uma propaganda, dá para saber mais ou menos que foi IA, se foi IA. Eu acho que a gente precisa começar a entender que a IA ajuda muito na criação, na produção. Mas a gente precisa também continuar sofisticando aquilo. Não, que dá um toque humano. Sim. Até nesse processo, não vai ter um diálogo. E fazer as pesquisas. Por exemplo, no direito, isso está sendo discutido muito, porque a IA começou a inventar jurisprudência, os advogados sem checar, É isso. até teve uma sentença judicial que a IA inventou uma jurisprudência e uma sentença de um juiz. E o juiz também inventou mesmo ente. Exatamente. Por isso que eu vejo muito como um acelerador que vai te gerar produtividade. É fundamental quando a gente fala aqui da LLM. Hoje, você acha que isso é uma coisa mais no futuro ou não? Já é uma realidade para todo mundo. Hoje, para nós, é uma realidade. Hoje é uma realidade. Nós criamos lá a nossa Maia, que é a Minerva, a IA da Minerva, vamos dizer assim. Claro que por trás a gente tem os engines, né, dos grandes players, mas a gente gerencia e limita o que precisa ser limitado. Mas a gente incentiva o time interno A utilizar. Ao invés de utilizar do mercado, utilizamos a própria. porque a gente começa a guiar. E aí nós estamos no projeto nessa linha, né, de generativa, né, que se fala, de começar a organizar algumas bases de dados e colocar na nossa IA. Imagina que legal a gente pegando toda a base da contabilidade, jogando na IA, e o Vitor, ao invés de não deixa eu tirar um razão, Maia, como que foi o resultado da conta tal para mim tal dia? Ela já te retorna. Isso para mim é acelerador de tempo. É o tempo dele de tirar um relatório, pedir para alguém, tira isso e classifica para mim. Já vem. E daqui a pouco a IA vai ajudar a contar cabeças de gado também no processo de vocês, com certeza. Aí é legal o pessoal ter uma visão, porque a inteligência artificial é um termo muito amplo. Né? Então a gente falou um pouquinho aqui da generativa, essa daí, a interação humana. Né? Quando a gente fala de contagem de alguma coisa, aí é a visão computacional, já é outra linha, que você treina imagens, né, para a IA identificar e te dar um retorno. E ela é muito mais assertiva que o ser humano. A gente desenvolveu a nossa tipificação, né? Quando você está lá no processo do abate, você olha o animal, você, de acordo com as características, você fala, olha, ele tem bom acabamento de gordura, ele tem isso aqui, isso aqui. Aí você imagina um ser humano na linha, 1000 animais. Gente, no 300 ele já está perdido no lugar. Agora imagina uma câmera ali tirando a foto e baseado naquilo dando o resultado. Claro, por trás eu sempre tenho um ser humano por amostragem transferindo e validando para evoluir o modelo. Mas olha o ganho de produtividade, por exemplo, Total. Assertividade. Você agrega valor. Você agrega valor. Você vai ser. Não tem como. O computador ele é matemático. Ele vai ser muito mais assertivo que isso. E aí você entra também nas linhas de pesquisa operacional, modelos de otimização. E aí você viaja. A gente precisa também, uma discussão muito grande em relação a onde que a IA consegue avançar e aonde que ela vai tirar postos de trabalho. Né? Isso a gente tem discussões enormes. Mas como você disse, a nossa filha pode trabalhar numa profissão que ainda não existe. Né? Isso que eu acho, o mercado ele vai se ajustar. Se a gente olhar a evolução tecnológica da humanidade como um todo, quantos postos de trabalho foram eliminados? Claro. É natural. E aí, assim, fecha-se aqui, mas abre-se. E aí é onde a gente precisa das pessoas mais qualificadas, mais preparadas. A oportunidade vai ter. Hoje a gente já tem posições que a gente chama de engenheiro de prompt.
Prompt é aquilo que você pergunta para IA. Você já tem essa posição, entendeu? Já existe isso, já tem gente contratando engenheiro de prompt. Por quê? Para evoluir a IA. Enfim, e aí você começa. É um novo universo. Por isso que eu penso, eu digo, a gente está entrando numa linha absurda. Só que tem. De evolução, né? Só que tem uma coisa aqui que é fundamental para qualquer IA, e você comentou, são os dados. Se a empresa, a companhia, não tiver um trabalho de base, de governança de dados, você não consegue. Porque a IA ela precisa ser treinada em cima de dados verídicos. Se eu ensinar porcaria para ela, ela vai me dar porcaria. Por exemplo, um teste que pode fazer com a IA generativa. Você pega e pergunta para ela sobre uma celebridade. Sim. Ela vai responder fiel ao que realmente aquela celebridade corresponde. Agora pergunta sobre você. A chance dela inventar sua idade, sua profissão é grande, né? Mas se você vai alimentando ela com os seus dados, Aí ela se reverte isso. Exato. Inclusive, dando feedbacks impressionantes. É isso E é como isso a gente está falando mesmo, do preenchimento de Só que é importante você limitar as bordas dela. Olha, eu vou usar a minha IA generativa nisso daqui. Por exemplo, estava falando de processos, né? Não, peraí, vamos criar uma interna nossa, vamos pegar todo o nosso histórico de processos, sobe nela e faça análise em cima disso. Não fica procurando no Google, lá. Aí você se perde. Você tá entendendo? Você começa a limitar, aí ela é fantástica. Você pega uma IA, por exemplo, para fazer um resumo de um processo de 4.000 páginas. Impressionante. É ótimo. É fantástico. O resumo é algo. Sabe uma coisa que nós fizemos que gerou produtividade absurda no time de desenvolvimento? Não. Tem um processo dentro do desenvolvimento de sistema que chama Code Review. O que é isso? Depois que o cara terminou o código, outra pessoa faz uma revisão para ver se tem alguma justicinha. E ali ele olha boas práticas, etc e tal. Nós pegamos ali na linguagem que nós utilizamos o livro, a Bíblia da linguagem, com todas as principais regras, os comandos, subimos para IA. E aí eu eliminei um trabalho, reduzi ele, que era do Code Review. Então eu falei assim, IA, tá aqui esse código, revise, olhando para as boas práticas. Só que eu determinei a ordem. Ela tem que procurar ali no livro e ela dá o retorno. Esse código aqui pode ser melhorado aqui e aqui e colar. Então, assim, foi uma automatização que eu fiz num processo de trabalho administrativo ali do time, usando a inteligência artificial. E a IA, ela muda muitas coisas. Por exemplo, na comunicação. Hoje eu estava vendo um dado, eu acho que é mais ou menos isso. Se eu tiver errado, depois a gente corrige. Mas por volta de 67% do que existe em redes sociais hoje é fruto de inteligência artificial. Então, menos da metade são pessoas colocando conteúdo. 67% do conteúdo em rede social é de inteligência artificial. E muitas vezes esse conteúdo é falso. Tem um paradigma interessante sobre IA que vou deixar aqui para a gente pensar. Aí ela sempre vai propor uma coisa baseada em algo que existiu. Então, se você cria para ela, você pede para ela, crie uma música no estilo do Mozart. Ela vai criar algo parecido. Se a gente parar de criar e só usar a inteligência artificial, a gente vai parar de criar coisas novas. É um paradoxo. É um paradoxo. E aí você fica você não desenvolve, você não evolui. Exatamente. Mas o que eu vejo muita coisa vai acontecer, mas eu vejo a IA como um grande acelerador de produtividade. Mas antes da gente terminar, para a gente falar um pouquinho de inovação e dos processos de inovação da TI, né? Basicamente, tem dois modelos muito clássicos hoje, que um é buscando de fora para dentro, para trazer a inovação mais rápido, talvez, e de dentro para fora, buscando fazer essa inovação interna. Hoje, como é que vocês estão nesse processo? Vocês têm feito mais internamente, mais externamente? Como vocês têm tratado esse processo de inovação, Guilherme? A inovação é algo tão importante para nós que ela se tornou um dos nossos valores. E a inovação, eu acho que eu penso que ela pode vir de fora para dentro, sempre.
Você tem que olhar para fora para trazer coisas novas, mas ela tem que estar na cultura interna. Se a empresa não coloca a inovação internamente, não é de fora que vai entrar. Quando eu falo internamente, você tem que estar aberto para inovar. Você tem que receber cultura, receber. Senão existe uma barreira. Então, existe uma barreira de entrada. Exatamente. E quando a gente fala de inovação, a gente liga muito inovação, né, à tecnologia. Mas o que a gente propaga muito interno, inovação, ela pode estar em toda a área. É você fazer algo novo, que pode ser um pouquinho diferente do que você fazia antes, mas que vai te gerar valor. Mas que vai melhorar o teu dia a dia ou um processo, enfim. Então, eu acho que a gente tem que simplificar um pouco a inovação, não olhar só para coisas grandiosas, porque a melhoria contínua, ela te gera valor. Um pouquinho a cada dia, né? Um pouquinho a cada processo, você vai melhorando e sempre pensando em desafiar. Por que eu estou fazendo isso? O que eu posso fazer melhor isso? E a gente propagou isso de uma maneira linda na empresa. Tem até um programa que é da companhia que foi instalado, acho que uns 3, 4 anos atrás, que chama Atitude Campeã. Como é que funciona? Essa Atitude Campeã, você tem áreas dentro da produção, como o abate, desossa, e eles têm uma competição entre as áreas E as unidades. e as unidades. Então, vamos supor assim, essa competição gera o quê? Bastante integração entre os colaboradores. No mundo inteiro, por exemplo. No mundo inteiro. Com a Argentina, por exemplo, com a Austrália. Assim. Aqui ele tem as 3 origens, mas o principal, por exemplo, no Brasil, até porque pela similaridade dos processos, né? E a questão também do produto. Então, vamos supor, um gado do brasileiro é um pouco diferente do gado. Então, a gente fez isso basicamente por país, por origem que a gente trabalha. Então, dentro dessas unidades, tem uma competição. Então, todo mês tem, vamos supor, o melhor abate foi Barretos, o melhor abate foi José Bonifácio, Desossa, a mesma coisa. E tem uma premiação para essas pessoas. E o pessoal faz benchmark no processo. O que você está fazendo que você está mais veloz que eu? Já joga. Já joga para todas. Então, você tem que, por isso eu falo, olhar para a externa é fantástico, mas a cultura tem que ser interna. E esse é um desafio de gestão, de acompanhar esses KPIs em cada um dos locais, e também de colocação interna, de marketing interno, de incentivar o outro. Tem toda uma estrutura por trás para coordenar isso, para cuidar disso. É um programa que incentiva a inovação, para você não ficar no mesmo. Então, vamos supor, você incentiva a pessoa, vamos supor, ele está cortando uma carcaça lá, se eu fizer essa carcaça diferente, qual que vai ser o rendimento? Vai melhorar? Então você incentiva ao trabalhador mudar o jeito de pensar. Esse é o segredo, é mudar o jeito de pensar, é a cultura. Porque isso é importante, porque senão, muitas vezes, o trabalhador e o colaborador, ele fica esperando. Quem sabe o problema é quem faz. Exatamente. É quem faz. E aí a gente desafia exatamente essa pessoa a sugerir, a propor. Isso dá ideias. Muito interessante. E esses programas premiam. Nós temos outros programas também de inovação, onde você cadastra o que você está fazendo de novo. Por isso que eu falo, muita coisa tem tecnologia, mas acho que o coração da inovação passa mais por Processos, né? Por processos, por desafiar as pessoas a fazerem diferente e melhor aquilo que elas fazem, independente do que seja. Isso é muito legal. Não, mas conversando com o nosso universo de startups, assim, não, na área, principalmente da indústria, para aquele cara que está começando, que quer começar um negócio, onde você acha que tem maiores oportunidades para ele implementar soluções, desafios? Onde vocês diriam, cara, esse mercado é gigante, vai lá, tenta achar uma solução, porque esse tem mercado aí para nada. Acho que no nosso, se a gente olhar a nossa região aqui, que é uma região de pecuária, aqui você tem um mar de oportunidades. Aqui você tem um mar de oportunidades para construir soluções, para construir produtos. E às vezes o pessoal está daqui mirando coisas distantes, e a mina de ouro tá do lado. É por isso que é importante ter essa aproximação, né, com os negócios, com a gente pode falar até com a nossa própria região, né, as empresas da região, para o pessoal ver
e me sugerir, né? E começar a construir produtos. E aí, de novo, eu puxo um gancho. O que nós estamos fazendo aqui com a Comitiva Inovação, ela vem com um link para conectar. Isso é muito importante. Uma pergunta importante, né, Marcelo, é como que você, né, diretor de tecnologia de uma empresa como a Minerva, vê o Centro de Inovação como Comitiva? Fantástico. Aqui eu repito aqui, né, no programa que eu tive a oportunidade de falar fora dele para vocês. É algo que eu sempre sonhei para Barretos, como profissional de tecnologia. Eu acho que ele vem para ocupar um espaço que não existia e fazer essa conexão. As empresas, toda essa geração nova que está vindo aí, que serão grandes profissionais, a gente espera que sejam novos profissionais, conectando com as faculdades, universidades, cursos técnicos, para mim é o link que faltava. E principalmente para a gente pegar esses talentos. Tem muita oportunidade aqui, tem muita oportunidade. Eu converso muito com o Vitor ali no nosso dia a dia. Eu falo às vezes para ele, Vitor, olha só, cara, eu tenho aqui tantas vagas em aberto e eu não consigo achar profissional aqui. Tem oportunidade. Isso aí, pô, Marcelo, eu vou fazer uma confidencial aqui do Vitor. Como a questão é realmente importante para a empresa, que o Vitor, na posição dele, a gente, quando lançou a primeira foto falando de comitivas, o Vitor me puxou e falou, Thiago, o que é isso? A gente quer fazer parte também. Então, assim, DNA, né? Ele estava integrado, estava antenado ali, e já na primeira foto que nós postamos falando do que era, o Vitor já me chamou e falou, Thiago, a gente quer entender o que é isso. E aí, olha que legal. E foi aonde? E aí, depois ele mandou para mim, você tá de fora. Leandro, eu acho que a Minerva, pelo tamanho e o que representa para a cidade, a quantidade de emprego que tem, eu acho que a gente deveria estar dentro desse programa, que eu acho que vai ser uma revolução dentro de Barretos, porque isso afeta todas as companhias, não só a Minerva, mas todas as companhias de Barretos. Também a questão da pecuária, que é muito forte na região, e não só Barretos, na região no todo. Então eu liguei e falei para o Leandro, a gente precisa estar junto. Sensacional. E aqui estamos. Agora fazendo um podcast para vocês nos acompanharem, você que está assistindo de casa, você que está ouvindo no rádio, fica aí o convite para você também conhecer mais a Comitiva Inovação. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, para falar sobre negócios, seus diversos mercados. Então, terminando agradecendo aqui a participação do Vitor, gerente executivo de contabilidade, e também a participação do Leandro Cury. Agora eu vou deixar com vocês as palavras finais também. O Thiago agradeço a participação. As palavras finais para o nosso comigo. Primeiro, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho de tecnologia para o pessoal. 100% à disposição para apoiar vocês no que precisarem aqui com a comitiva, com o que for necessário. E realmente, assim, é uma iniciativa que eu acredito muito, e como o Vitor falou, ela não pode ser, ela será uma transformação aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Que legal. Eu gostaria de agradecer, realmente, o Marcelo, o Thiago. O Thiago já conheceu há um tempinho aí, a gente cresceu junto. Mais quase 39 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. A oportunidade e também a abertura que vocês deram para nós aqui, da Minerva, no nome meu e do Leandro, e agradecer, e com certeza a Comitiva Inovação vai ser um marco para a cidade e para toda a região. Legal, eu fico feliz em ouvir, receber vocês aqui para a gente falar sobre a Comitiva da Inovação. É muito importante, né, a gente trazer uma das grandes empresas do Brasil, né, aqui para próximo da gente, uma empresa que opera em Barretos, é uma empresa que, como o Vitor falou, colabora muito com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, agora também a gente trabalhando junto aí, buscando soluções na parte de tecnologia e inovação. Eu fico muito contente, especialmente estar dividindo a mesa com o Vitor aqui, que é um amigo de infância. A gente se conhece desde os 6 anos de idade
vizinhos de muro, então jogamos muito bola juntos, né? Então é um dia bem bacana. Marcelo, obrigado pela oportunidade de novo. Eu que agradeço. Bom, você acompanhou o nosso podcast. Peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, para que mais pessoas possam acompanhar a gente e a gente crescer com esse ecossistema da cultura de inovação na nossa região. Um grande abraço a todos.